hoje, dia 14/7/2025, é o dia que eu estou gravando esse vídeo. E esta semana é o dia que acontecerá, se Deus quiser, a última audiência sobre o processo trabalhista que eu abri de uma instituição onde eu fui desligada por justa causa, pós uma denúncia de um colaborador, colega de trabalho, sobre a minha conduta profissional. Olá, meu nome é Evelyn Azevedo, eu sou publicitária, produtora de conteúdo e compartilho há mais de 5 anos o meu desenvolvimento profissional nas redes sociais. Depois de 18 anos trabalhando em grandes instituições do mercado financeiro e pós uma demissão por justa causa, eu decidi transformar o meu hobby em um negócio. Eu tomei uma decisão de melhorar a minha comunicação há 5 anos atrás e fazer pequenas ações diárias nas minhas redes sociais para melhorar, com o intuito de melhorar a minha comunicação. E conforme foram passando as postagens, eu fui melhorando, que bom, né, que eu consigo ver aí o meu desenvolvimento. Outras pessoas que estavam ali observando o meu perfil começou a pedir para eu replicar nas redes sociais delas. E há 2 anos eu tenho a minha empresa. Iniciei como MEI e hoje eu tenho uma empresa que se chama Te Ouço. E eu posso dizer que eu sou uma empresária, olha só, quem diria. Mas tudo isso aconteceu, não foi planejada a minha transição de carreira, por mais que ela tenha sido desejada, ela aconteceu. Eu fui desligada de uma instituição financeira onde eu trabalhava num período de afastamento. Eu nunca tive nenhum tipo de afastamento nas empresas que eu trabalhei. Eu trabalho desde os meus 14 anos, já trabalhei em diversas áreas, como balconista, como ajudante geral, como faxineira, e depois que eu entrei no mercado financeiro, eu tive várias outras oportunidades e por lá eu fiquei por 18 anos. E na última instituição que eu trabalhei, eu tive algumas crises de ansiedade e fui até um psicólogo, um psiquiatra, o qual ele me afastou, ele pediu o meu afastamento das minhas atividades e recomendou que eu me concentrasse em fazer algo que eu gostasse, que fosse um hobby. Então eu dei continuidade, na verdade eu fiz de uma forma mais focada, mais intensa, esse meu hobby, essa questão de melhorar a minha comunicação, que é algo que realmente gosto, eu foquei ainda mais durante esse período de afastamento. E durante o período de afastamento, eu recebi uma correspondência na minha casa, pedindo para eu comparecer até a instituição no dia e no horário. E como eu estava afastada, eu imaginava que fosse para eu passar pela inspetoria da instituição para eu retomar as minhas atividades. Mas chegando lá, para minha surpresa, tinha um pessoal, né, da área da inspetoria do banco, onde foi feita o meu desligamento por justa causa. E eu nunca pensei que eu fosse passar por isso, ou não tinha nenhum conhecimento sobre o assunto, e eles só pediram ali para eu assinar o documento, dizendo que eu estava ciente de que a partir daquele momento eu não fazia mais parte do quadro de colaboradores. Foi feito o exame demissional e de lá eu saí, nunca mais voltei à instituição. E durante todo esse período eu não tive nenhum contato com algum colaborador do banco, passando alguma instrução do que eu deveria fazer, porque afinal de contas, quando você é desligada por justa causa, né, não tem o que você fazer. Eu já tinha assinado ali naquele momento o meu documento de ciência, já tinha feito meu exame demissional, porque lá mesmo um outro colaborador
entrou, né, no dia que eu assinei, um outro colaborador entrou na sala e foi me orientando ali onde eu deveria fazer o exame demissional, e de lá eu parti, mas eu assinei também, eu tinha os equipamentos da instituição que eu deveria devolvê-los, né? E ninguém entrou em contato comigo, então eu simplesmente fui lá e fiz essa devolução, e desde então eu não tive mais contato algum. Mas ninguém entrou em contato comigo para pegar nada, mas, né, obviamente que eu fiz a entrega dos equipamentos. E passado alguns dias, eu, assim, bastante chocada, né, com tudo que havia acontecido, eu decidi entrar com um processo trabalhista para entender, ver o que aconteceu, porque, gente, quando você é desligado por justa causa, além de você não receber absolutamente nada das suas verbas rescisórias, você não tem acesso ao FGTS, eu perdi a possibilidade de receber as minhas comissões de vendas, né, durante o período que eu exerci, eu não recebi. E também não sei o porquê, porque na legislação trabalhista diz que o colaborador que é desligado por justa causa tem direito a recebimento de férias e 13º, o que eu também não recebi. Eu falei, gente, eu vou entrar sim, né? Porque além de eu não receber nada nessa questão da justa causa, das minhas verbas, que mesmo sendo por justa causa eu deveria receber, mas eu não recebi, né? Até a questão de comissão, né? Tudo bem, porque como foi por justa causa eu não tenho acesso ao comissionamento, mas as minhas férias e ao 13º sim, e eu não recebi. Eu também, por ser desligada por justa causa, eu perco o meu direito de exercer a minha profissão moralmente. Muitas pessoas até falam assim para mim, nossa, Evelyn, mas você pode participar de um processo seletivo de uma outra instituição e não precisa contar. Gente, mas eu não consigo, por isso que eu digo que é uma questão moral. Eu não consigo chegar em um local, trabalhar numa instituição e não falar do que aconteceu na instituição anterior, o porquê que eu fui desligada, né? Inclusive, muitas pessoas falam, Evelyn, você é doida de fazer esse tipo de vídeo, de se expor dessa forma. Deixa acabar o processo, depois que você ganhar, porque é obviamente que você vai ganhar esse processo, você expõe, gente, mas a questão não é essa. Primeiro, né, que já fazem mais de 3 anos e quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que existe talvez, né, uma intenção de que eu me canse do processo e eu aceite as condições de acordo que a empresa, que a instituição faz para mim. Então, para deixar aqui registrado, durante esse período de 3 anos, foram feitas 2 propostas de acordo no dia da audiência, que foi uma proposta sem a reversão da justa causa, ou seja, não existirá uma retratação sobre a minha reputação profissional, e isso eu não abro mão, não abro mão. Eu entendo que existem milagres que eles acontecem por simplesmente acontecer, e porque Deus é maravilhoso, e eu já experimentei viver esses milagres inexplicáveis do Senhor na minha vida. Inúmeras vezes eu já experimentei. Mas eu também entendo que existem milagres que a gente precisa se posicionar, a gente precisa demonstrar o quanto que a gente quer. Assim como é no reino dos céus, né? A gente alcança o perdão, a gente alcança ser chamados de filho de Deus pela graça dele, por reconhecer e renunciar às nossas vontades. Mas muitas vezes, para a gente estar no céu com ele,
O reino ele é vencido por força, não é por simplesmente graça. E eu entendo que dessa forma alguns milagres eles também precisam acontecer sendo tomado à força. E eu não vou abrir mão. Literalmente, essa semana vai acontecer essa audiência. Eu desejo muito que esse processo ele se finalize agora, porque ele tem me prejudicado em algumas questões, como autoconfiança, não só financeira, tá, gente? Obviamente que o financeiro ele faz muita diferença na minha vida. Eu era uma profissional que eu ganhava muito bem por exercer ali a minha função, mas não que, ai meu Deus, não, né? Eu exercia um bom trabalho e por exercer um bom trabalho eu era reconhecida com um bom salário. E eu prefiro ser reconhecida dessa forma. É dessa forma que eu prefiro ser reconhecida. Eu prefiro ser reconhecida com dinheiro na conta. Tem pessoas que não, né? Por status, por premiação, por troféus. Eu, Evelyn, né, prefiro ser reconhecida com dinheiro na conta. Então eu ganhava um salário bom, né? Pelo trabalho que eu exercia. E hoje eu fiz a minha transição de carreira não somente porque eu não somente porque eu simplesmente decidi, mas porque foi a oportunidade que o Senhor me entregou para eu continuar gerando renda, né? Foi o que eu disse. Eu estava trabalhando, né, ali melhorando a minha comunicação, e aí como as pessoas pediram para eu replicar, eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro replicando replicando o que eu fazia nas minhas redes. E muitas pessoas, talvez por não conhecer e não saber, acham que eu montei a minha empresa com o dinheiro que eu recebi da rescisão, né, do meu desligamento. E isso não seria um problema nenhum, né? Nossa, como que eu queria ter tido a oportunidade de montar a minha empresa já estruturada, já toda linda, com um recurso, né? Mas não foi o que aconteceu. Literalmente foi Deus quem me deu essa capacidade de trabalhar com a comunicação. Isso eu não tenho dúvida. E é Ele que tem me sustentado durante esses 3 anos do meu desligamento sem receber absolutamente nada da empresa, de algum FGTS que eu poderia ter recebido ou algo assim, tá, gente? Não, eu não recebi absolutamente nada. O meu padrão de vida, ele se manteve, né, desde o do momento que eu saí da empresa. Aliás, se manteve naquelas, né? Meu filho antes, ele estudava numa escola particular, hoje não mais. Enfim, eu tinha algumas facilidades que hoje eu não tenho mais por conta desse desligamento, que foi o que aconteceu pós uma denúncia de um colaborador, um colega, que fez sobre a minha conduta, dizendo que eu fazia recomendações financeiras nas minhas redes sociais enquanto trabalhava na instituição, quando isso nunca aconteceu. Então é isso, vai acontecer essa semana. Eu tô buscando em Deus a obediência. Eu só quero literalmente a minha retratação, a minha conduta profissional restaurada, se for da vontade do Senhor, que se acabe nessa semana, e se não for, que Ele me dê forças para eu continuar lutando com o que para mim é importante, porque para mim é importante as pessoas não desconfiarem que eu fui desligada por algo que não é verdade. Porque, gente, quando vamos colocar você aí que tá me ouvindo, se você sabe que o gerente da sua conta foi desligado por justa causa,
quais são as primeiras opções que passam por sua cabeça? Vamos lá, vou te dar 3 segundos para você pensar. Eu trabalhava com clientes, eu gerenciava algumas grandes contas, né, de investidores que inclusive já me acompanham, são clientes que me acompanhavam durante anos, que confiavam em mim, a sua carteira de investimentos, todo o seu patrimônio, toda a sua vida financeira. Muitos deles, eu sabia tudo, né, que acontecia. E eu fui desligada de uma instituição por justa causa, né? E na justa causa não tem ali dizendo qual foi o motivo, por que aconteceu. E se eu não falar isso, se eu não correr atrás disso, pode ser que isso muitas pessoas pensem do que você pensou que eu fiz, mas eu não fiz, gente. Eu não fiz nada que justificasse uma justa causa. E a empresa, sem nenhum tipo de investigação, simplesmente decidiu pós essa denúncia desse colaborador, sem nenhum tipo de avaliação nem nada, preferiram me desligar por justa causa. E sabe o que é mais chocante assim para mim nessa situação toda? Porque depois de, acho que uns 10, nem menos de um mês, gente, depois a área qual eu trabalhava, ela foi desativada. E todo mundo que trabalhava naquela área foi desligado, enfim, porque a área finalizou, todos eles foram desligados e todos receberam os seus devidos, as devidas verbas e tal. Não poderia esperar, já que queria tanto assim o meu desligamento, não poderia esperar para que eu fosse se desligada com todo mundo, mas não, poucos dias antes aconteceu o meu desligamento por justa causa. E o porquê disso, eu não faço ideia, eu não faço ideia. Eu sei que foram 18 anos com que eu me dediquei a dar o meu melhor, a fazer o meu melhor, onde eu me conectei com muitos clientes incríveis, onde alguns até se tornaram amigos. E é triste, gente. Mas eu espero que essa situação ela seja resolvida essa semana. Pode ser que eu faça um outro vídeo amanhã também, contando mais um pouco. Já tem um vídeo aqui no canal há 9 meses atrás falando sobre isso. Ontem eu postei também um outro vídeo. E eu espero, né, que eu venha aqui depois dessa audiência falando o que aconteceu, que eu consegui ter a minha reversão, ter a minha vida profissional restaurada, se for pela glória e a graça de Deus. Aí você pode estar me perguntando, Evelyn, você quer voltar a trabalhar no mercado financeiro? Não, eu não quero. Eu amo fazer o que eu faço, eu quero me dedicar cada vez mais. É desafiador empreender, mas eu quero continuar com a minha empresa. Eu não tenho pretensão alguma de voltar. Eu quero a minha reversão para mudar ali a minha história, né? Para que o que foi dito há 3 anos atrás, que eu fraudei a instituição, seja falado, não, você não fez nada que invalidasse a sua trajetória profissional. Eu só quero isso. Eu não quero voltar a trabalhar com um mercado financeiro, não porque eu peguei algum tipo de ranço, porque eu não gosto, não, gente, porque simplesmente eu amo trabalhar com a comunicação, eu amo estar aqui gravando vídeo para vocês, eu amo compartilhar o meu desenvolvimento profissional, porque eu entendi que quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo, menos eu tenho medo de ser eu mesma, porque essa que você tá vendo aqui, essa sou eu. A Evelyn nervosa, quando eu fico nervosa, muitas vezes eu dou risada para disfarçar o meu medo,
Então muitas vezes eu tô com medo e eu fico rindo, mas essa sou eu, gente. Aí, ó, essa sou eu sou uma pessoa emotiva, eu cada vez menos, quanto mais eu desenvolvo a minha comunicação, mais eu quero ser eu mesma, mais eu me sinto feliz em estar fazendo isso daqui. E aí você pode estar perguntando, nossa, Evelyn, você ganha algum dinheiro fazendo isso? Ainda não, ainda não, há 5 anos que eu compartilho meu desenvolvimento profissional aqui nas redes e o que eu produzo para mim. Então esse vídeo que eu tô produzindo aqui, que tá aqui no canal do YouTube, e provavelmente eu vá fazer algum corte e colocar ali no LinkedIn, isso não me monetiza, nem aqui, nem lá no LinkedIn. Mas eu faço isso porque eu amo, porque eu me desenvolvo e porque eu tenho a esperança de repente, se for da vontade de Deus, eu ter a monetização desse meu canal aqui no YouTube e viver disso aqui que eu amo fazer, se for da vontade do Senhor. E também para ter como um registro para mim mesma, daqui a uns 1, 2, 3 anos, eu falei, caramba, Evelyn, você é corajosa mesmo, você teve coragem de compartilhar algo que foi extremamente sensível na sua vida e eu quero ter orgulho disso, eu tô orgulhosa de mim, de estar aqui compartilhando isso que é tão sensível para mim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Eu tô contando essa parte porque isso faz parte da minha vida profissional e é o que eu compartilho aqui. Mas aqui no canal tem outros tipos de vídeo, como te ensinando a você aprender a produzir o seu conteúdo. Inclusive, aqui eu vou deixar fixado o meu link para você aprender, para você fazer um curso para você aprender a produzir o seu próprio conteúdo, se chama Luz Câmera Ação. É gratuito, é só você clicar lá e fazer o curso. Tem também um projeto que se chama Estação Link, onde eu conto, eu compartilho tudo que acontece, que rola ali no feed do LinkedIn, que os usuários publicam. Tem aqui um link também abaixo, tem um link falando sobre transição de carreira, tem vídeos falando um pouquinho sobre o meu dia a dia de empreendedora, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que gostem desse canal e que se inscrevam aqui, que pode ter certeza, gente, que cada inscrição que tem feito, eu vejo aqui no canal, eu fico tão feliz, eu falo, meu Deus, que bom ter mais alguém aqui acompanhando o meu desenvolvimento, que não é sobre números, é sobre o quanto que de repente o meu conteúdo pode estar servindo de inspiração para que você creia num único Deus que pode transformar a sua vida e que você se inspire também a iniciar um projeto que você tenha, seja ele qual for, de iniciar aqui um canal de comunicação ou de começar a fazer algo que realmente você gosta. Às vezes você é um produtor de conteúdo e não gosta mais de criar conteúdo, só faz isso aqui por grana, mas você tem vontade de, sei lá, se ir pro meio do mato e viver lá numa fazenda cuidando de animais, e é um projeto que você tem dentro do seu coração e você não gosta, não consegue fazer isso. E aqui pode ser um canal de inspiração para que você, independente do projeto que você tem aqui no seu coraçãozinho, você consiga expor e viver do que Deus já lançou e determinou para você. Basta você escolher e decidir viver na vontade do Senhor, tá bom? Então, que se esse canal for uma inspiração para você, eu fico muito feliz em ter aqui a sua inscrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!